Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Teologia com Propósito. É um privilégio ter você aqui para a gente mergulhar juntos na Palavra de Deus. Bom, como prometido, hoje nós vamos explorar mais um capítulo de Apocalipse. E esse capítulo ele é bem fascinante e, ao mesmo tempo, ele é consolador. É o capítulo 7. Então, prepare o seu coração, pois o tema de hoje é: quem são os filhos de Deus? A identidade do povo selado. Bom, o primeiro ponto que eu vou passar para vocês é a linguagem do céu. Para entender o Apocalipse, a gente precisa primeiro ajustar os nossos óculos espirituais. O profeta João viu coisas que a linguagem humana comum ela não consegue descrever. Como a gente pode explicar a glória de Jesus ou o trono de Deus? João usa símbolos. Mas se a gente tentar ler o Apocalipse de forma literal e objetiva demais, a gente perde a mensagem. Bom, o cordeiro, por exemplo. A gente já falou aqui quem é o cordeiro. O cordeiro não é um animal, o cordeiro é Jesus. E a noiva? Quem é a noiva? A noiva não é uma mulher com véu que está entrando na igreja. A noiva é a igreja de Cristo, é o povo de Deus. Com essa mente aberta ao simbolismo bíblico, nós vamos entender quem são os personagens desse capítulo. Mas eu quero deixar uma perguntinha para vocês, que vocês vão guardar ela aí no coração de vocês, né? Perguntinha retórica. Nos dias de hoje, onde o mal parece vencer em todo lugar, você já se sentiu sozinho na sua fé? Já sentiu que o povo de Deus é pequeno demais para fazer diferença? Guarda essa pergunta aí. Bom, agora nós vamos para o texto, hein? Ponto 2 da nossa explicação, né, que é a explanação bíblica. O selo e os números. Bom, o capítulo 7, ele funciona como uma pausa narrativa entre o sexto e o sétimo selo. É um parênteses de esperança. O capítulo 7, sendo um parêntese, ele vai falar de algumas coisas interessantes. Primeira coisa que ele vai falar é o quê? São os 144 mil na terra. Bom, no início do capítulo, João vê 4 anjos segurando os ventos da terra e um anjo subindo do Oriente com o selo do Deus vivo. Lá em Apocalipse 7, 3 e 4, vai falar o quê? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte dos servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144 mil. E o que isso significa, né? Na prática, verdadeiramente, o que são esses 144 mil que algumas seitas, algumas religiões utilizam de forma errônea, né? Então a gente vai aprender agora o que são esses 144 mil. O número 144 ele é simbólico, como muita coisa, né, é no Apocalipse. 12 vezes 12 vezes 1000, representa a totalidade do povo de Deus. As 12 tribos do Antigo Testamento, né, que são os filhos de Jacó, né, de Israel, e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Bom, estar selado significa que você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Na Terra, esse grupo representa a igreja militante, aqueles que ainda enfrentam batalhas e provocações, mas que estão marcados e protegidos por Deus no meio do caos. Um outro ponto dessa explicação bíblica está na grande multidão no céu. Logo após ouvir os números de selados, João olha e vê algo diferente. No Apocalipse 7, 9 vai dizer: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Bom, a gente tem aqui um lindo paralelo. Na Terra, o povo parece um exército contado e limitado, os 144 mil. Mas quando João olha para a realidade celestial, ele vê uma multidão inumerável. E essa é a igreja triunfante, aqueles que já venceram e agora descansam na presença do Cordeiro. E quais as lições que a gente pode tirar para a nossa atualidade desse texto de Apocalipse 7? O que essa visão, né, de quase 2000 anos atrás, ela diz para a gente aqui hoje, em 2026? Bom, eu separei 3 lições práticas que a gente pode aprender com o texto de Apocalipse 7.
Você não está sozinho. Você lembra lá do profeta Elias? Ele achava que ele era o único fiel, mas Deus lhe revelou que haviam mais 7.000, está lá em 1 Reis 19. Às vezes a gente olha para as notícias, olha para a corrupção, para o nosso país, para as injustiças, para as apostasias, e a gente pensa, meu Deus, será que só eu? Só sobrou eu? É até bobo da nossa parte pensar isso, né? Não, e Deus diz que não, através do capítulo 7 de Apocalipse, né? Ele diz que não, tem um povo selado em cada canto desse planeta. Onde você menos imagina, Deus tem um filho dele lutando a mesma luta que você. Uma segunda lição prática que a gente tira desse texto é identidade e pertencimento. Bom, o selo na fronte indica que o mundo pode até nos afligir, mas ele não é nosso dono. No meio das crises econômicas ou crises de valores, você tem que lembrar sempre, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você pertence ao reino, que não pode ser abalado. Você é propriedade de Deus. O terceiro ponto, a terceira aplicação prática que a gente tem para passar é a perspectiva da vitória. O mal faz muito barulho, o que nos dá a impressão de que ele é até maioria. Mas a visão bíblica nos garante que no final a multidão dos santos será inumerável e o bem vai vencer. E tem uma parte do texto, né, que ela fala isso de uma forma tão linda, e a gente canta até ela numa canção, né, já antiga, que está no verso 17, né, que fala: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, por mais que a gente sofra nesse mundo, porque o sofrimento é inerente à natureza humana, né, por conta do pecado, Deus promete que vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. E para concluir, né, a gente vai terminar falando que o capítulo 7, ele nos ensina, né, que ser cristão é fazer parte de uma família gigantesca e eterna. Bom, lá em João 1,12, ele diz que todos os que creram foram feitos filhos de Deus. Hoje você pode até estar cansado da batalha, mas saiba que o seu nome está no censo de Deus, o IBGE do Senhor. Aleluia! Você é parte dos selados aqui na terra e em breve vai fazer parte daquela multidão inumerável que canta diante do trono. Você quer estar lá? Tem coisas que nós precisamos fazer para estar lá. E se você não é cristão, coloca aqui nos comentários, tá? Que você quer saber mais como estar lá naquele dia. Bom, ore ao Senhor. Agradeça a Ele por selar você com o Espírito. E quando você se sentir desanimado, você tenta trazer à memória aquilo que foi a visão de João, para que a gente possa descansar, que a gente tem a certeza de que nós somos propriedade de Deus e que no final, a vitória final, ela é do Cordeiro. E é isso, pessoal. Se essa explicação fez sentido para você, trouxe paz ao seu coração, não guarda ela só para você. Curte o vídeo para que ele alcance mais pessoas que se sentem sozinhas na fé. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar estudando o Apocalipse aqui com a gente. E aí você comenta aqui embaixo, como você já se sentiu, tipo Elias, já se sentiu sozinho? E como essa palavra de hoje fortaleceu você, fortaleceu a sua fé? Também vou te pedir para fazer, sabe o quê? Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, para amigos que precisam de esperança, para amigos que precisam entender melhor o Apocalipse. Estou contando com a sua ajuda, tá? Esse canal aqui tem conhecimento que edifica e verdade que transforma. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.